Olá, pessoal! Estamos aqui na área de novo para fazer o segundo vídeo dos recursos, as anulações da prova do 35º exame. Nós vamos agora apresentar os recursos e explicar para vocês todos, né, os nossos recursos. Vamos mostrar como fazer o recurso, porque a gente já fez. E aí vamos mostrar o passo a passo dentro da plataforma da FGV, como você vai apresentar os recursos lá, se você quiser, porque novamente a gente já fez das questões que vamos apresentar aqui. São 5. Ah, quer dizer que o cursinho está dizendo que vai anular 5 questões. Muita gente nos vídeos anteriores, nos comentários, estava dizendo que os cursos estavam falando que ia anular 10, que ia anular 11, 20, 50, que curso era mentiroso. Pessoal, em nenhum momento a gente acredita. Eu, particularmente, apesar de ter elaborado aqui 4, 5 recursos, não acredito que os 4, 5 recursos vão ser deferidos. Se você está com 34, com 35 questões, muito dificilmente, me desculpa a sinceridade, muito dificilmente você vai para a segunda fase, tá certo? Eu acredito em 2 recursos, no máximo 3. 2 anulações ou 3. Talvez não tenha nenhuma, mas tem 2 questões que estão muito equivocadas, nós vamos apresentar para vocês. Abaixo na descrição ou no comentário que tiver fixado vão estar os fundamentos de cada recurso lá para vocês que quiserem fazer, também fazer. Então, se você está chegando aqui e não é inscrito, se inscreve no nosso canal, já deixa o gostei e vamos embora conquistar essa aprovação. Vocês estão prontos, crianças? Vamos embora para o vídeo. Vou começar pela questão que eu acho que tem grande chance de ser anulada. Das 5 que eu vou falar aqui, uma eu não concordo muito, como eu disse no vídeo anterior, que eu não concordava muito, que eu não acho que ela tão forte, mas a gente obedece quem? A professora Kilze, que estava no vídeo anterior também comentando sobre a questão de trabalho, processo de trabalho. Para quem tiver dúvida lá, ela respondeu comentários que ela viu. Ela está sempre atenta aqui nos comentários, então se vocês tiverem dúvida de trabalho, processo de trabalho, ela está sempre atenta aí. Então essa questão de processo de trabalho, a professora Kilze elaborou uma fundamentação, ela é muito técnica, então ela sabe muito mais do que eu, as sumas do TST. Eu não concordei muito, mas ainda assim vamos apresentar. Das outras 4, 2 eu vejo uma relevância muito grande na anulação. Por quê? Porque está claramente contrária a entendimento ou lei. E as outras 2 são questões que estão mal elaboradas. E nós sabemos que a FGV não costuma anular uma questão que está mal elaborada, uma questão que está confusa. Alan, a FGV nunca anula esse negócio de anulação de questão em provas em geral. É mentira. Eu vou mostrar nesse vídeo também como as anulações acontecem em concurso, para vocês verem que tem concurso que de 80 questões, 10 são anuladas. As anulações, pessoal, são normais e naturais em prova. Enem tem anulação, concurso tem anulação, por isso que a gente debate tanta anulação. Alan, vai ter anulação de ofício? Não vai ter anulação de ofício, por quê? Porque a sistemática de recurso mudou. Tem um vídeo nosso mostrando isso aí já. A OAB antecipou os recursos. Então, ó, o resultado do dia 18 de julho já sai com questão anulada ou não. Antigamente, das provas anteriores, é como se no dia 18 saísse o resultado preliminar e começasse o prazo recursal. Então, perceba, a OAB trouxe o prazo recursal para a primeira semana após prova. E aí, por isso não vai ter anulação de ofício. A gente vai apresentar os recursos agora, até o dia 7, e aí, posteriormente, lá no dia 18, ela vai fazer a lista de aprovados com as anulações, se houver. E aí, o novo prazo recursal vai ser para você corrigir a sua nota. Ah, eu marquei B na questão 60, por exemplo, o gabarito é B, mas não me deram ponto. Aí você vai lá e recorre disso. Vai ser uma correção, vai ser um recurso diferente, não um recurso para anulação, certo? Primeira questão, objeto de recurso. Questão que a gente falou no vídeo anterior, questão de direito internacional. Ó, a questão começa com Thomas inglês, é a questão 20 da prova branca. Na prova que eu fiz o recurso, o aluno era a prova azul. Vitor, nosso aluno, ele emprestou o acesso dele para a gente recorrer, e a prova dele era azul, era a questão 21. Então, ó, começa com Tomás inglês, piriri pororó. Essa questão, qual é o equívoco dela? É que ela considera que divórcio consensual feito no estrangeiro, quando vindo para o Brasil, não precisa de homologação no STJ. Ok, o CPC fala isso. Qual é a discussão? Existe um provimento do CNJ que fala que
Se o divórcio for feito, por exemplo, com partilha de bens, que é o caso da questão, vai precisar de homologação no STJ. E aí, qual é o problema? Você vai perguntar, Alain, mas o provimento do CNJ não é abaixo da lei, então não deveria colidir, o CPC deveria permanecer intacto? Em tese, sim. Porém, o STJ proferiu várias decisões e consolidou a jurisprudência já antiga, desde 2016, incorporando o entendimento do CNJ de que, se há um divórcio consensual com partilha de bens, precisa de homologação no STJ. Por isso que a questão 20 não tem alternativa correta. E se vocês analisarem os fundamentos, esse é o fundamento para anulação. Nós trazemos aí os artigos da lei do CPC e o provimento para fundamentar o recurso dessa questão, que eu acho muito forte, eu acho que, se vocês concordam comigo, não sei, mas se vocês concordam comigo, está contrário a uma jurisprudência do STJ já consolidada. Não é de hoje, é de 2016. Tem até um site, no site do STJ, vou pedir para colocar nos comentários, tem uma notícia do STJ explicando isso de 2016. Então, se no edital da prova do AB fala que vai cair jurisprudência consolidada do STJ-STF, e essa jurisprudência consolidada, essa questão tem que ser anulada. Vamos para a próxima. A próxima questão é a questão 44 de consumidor da prova branca. Salvo engano, é 45 na prova azul, não lembro o resto, mas a questão que começa com José havia comprado um notebook. Alan, qual é o problema dela? Eu não acho que, diante de todos os recursos que vão ser feitos, além dos nossos outros cursos, a FGV vai parar para anular essa questão. Porque essa questão, o erro dela não é um erro claro de contra a lei, é um erro de pequenos problemas, pequenas atecnias jurídicas que geram confusão. Por quê? A questão traz como gabarito a alternativa D. A decadência alegada deve ser afastada, uma vez que o prazo correspondente se iniciou quando se evidenciou o defeito. Aí já está o primeiro problema, porque não se trata de defeito, tecnicamente se trata de vício. Defeito é originário do artigo 12. Responsabilidade pelo fato. Então, eu tenho um defeito que gera um dano ao consumidor. Como assim, Alan? Você tem um defeito no seu veículo que gera um incêndio e você se queima. Então, perceba, ó, esse defeito gerou um dano ao consumidor. Seu micro-ondas explodiu, machucou você, gerou um dano. O vício é, o micro-ondas tem um problema e não funciona. Não gerou nenhum dano físico, nenhum dano emocional, entendeu? Então, a responsabilidade pelo fato é diferente a do vício. E a questão traz aqui um defeito na placa-mãe. Defeito, ele diz defeito. Aí, quando a gente vai para a parte técnica, defeito é artigo 12, que tem prazo prescricional, lá do artigo 27. Aqui nós temos um vício oculto. O computador tinha um vício oculto, porque estava lacrado. Então, o cliente não tinha como saber, a olho nu, o problema ali na placa-mãe. Se não tinha como saber, é um vício oculto. E aí, já daí, a letra D, ela fica confusa, porque a pessoa que conhece a diferença de defeito para vício vai ficar, peraí, é defeito ou é vício? E ela traz outra confusão, que ela fala prazo decadencial de garantia. Na verdade, a garantia é um prazo para o problema aparecer. Quando o problema aparecer, se ele aparecer dentro da garantia, aí inicia o prazo, sim, decadencial para você reclamar. Então, por exemplo, o problema aqui na placa-mãe apareceu dentro da garantia. Então, o prazo decadencial para reclamar e não de garantia iniciou no momento em que o vício foi percebido, porque era um vício oculto. Então, a questão ela é um pouco confusa. Está equivocada? Está. Deveria ser anulada? Deveria. Vai ser anulada? Eu acho difícil. Mas se está errada, nós vamos recorrer. Não sou eu que diz o sim ou não. Imagina você na festa, você na paquera lá, você encontra o amor da sua vida, você fica pensando assim como eu pensei várias vezes na minha vida. Não vou dar em cima. Bonita demais para mim. Peraí. Quem tem que dar o não, me achar feio ou não, é ela. Então eu vou lá, o não eu já tenho. Eu vou atrás do quê? Do sim. Então eu vi muita gente lá nos comentários, não adianta recorrer, não vai anular. São pessoas que eram como eu antigamente. Na minha época de solteiro, evitava de conversar com as meninas porque achava que as meninas já me achavam feio. Aí eu não dava em cima das meninas. Não dava. Né? Porque eu dizia, sou feio, não nem querer. Chamava nem para dançar.
Tem uma pessoa que assiste aqui, não lembro o nome dela, que lá de Caruaru, no São João, imagina só quantas vezes a gente deixou de dançar com a pessoa porque achava que ia levar um fora. Então, eu não posso presumir, já vou levar o fora da FGV, não vou nem tentar. Eu vou tentar. Se eles deram fora, problema deles. Quem tá sendo aí responsável e deixando questão confusa, elaborando questão equivocada, são eles. Nós, alunos e professores, vamos tentar. Então, por mais que no fundo eu olhe para essa questão e diga, eu acho que pelo perfil da FGV, nas outras provas de OAB, não vão anular, nós vamos e já elaboramos e já interpomos, já fizemos a interposição do recurso da questão de consumidor. Certo? Vamos para a próxima questão. Agora, pessoal, eu tenho aqui em mãos duas questões de empresarial. A questão 50 da prova branca, que começa com Pimenta Bueno Lojas, é a questão que eu acredito que, junto com a 20, tem uma força imensa de anulação. Por quê? Porque tem duas alternativas que estão seguindo a lei. Tem duas alternativas de acordo com a lei. Bicho, Alan, não vai anular. Beleza, não vai anular. Mas isso revolta muito não anular. Porque se o aluno sabe a lei, ele não tem o que responder. Ou A ou C. Se ele responder A está certo de acordo com a lei, se ele responder C está certo de acordo com a lei. Percebam o seguinte, se vocês estão duvidando, analise aí nos comentários que eu coloquei aí, que o pessoal colocou, da questão 50. Peguem a lei 13.966. A letra A, ela segue o artigo 1º. Tá certa a letra A. Porém, a letra C, ela segue o artigo 2º, inciso 11, que é X1, as linhas A, B, C, que são os direitos de informação do franqueado. Então, tanto a letra A quanto a letra C estão corretas. Essa questão, meu amigo, tem que ser anulada. Alan, mas não vai. A gente já debateu isso várias vezes. O não, quem vai dar é FGV. Nós vamos atrás do sim. Se alguém não acredita, não tem problema não acreditar. Se for anulado, você vai se beneficiar do mesmo jeito. Se você tiver errado a questão. Se você tiver acertado a questão, não muda nada na sua vida. Mas essa questão, 50 da prova branca, que começa com Pimenta Bueno Lojas, vocês vão ver aí na fundamentação que ela tem que ser anulada, né? Letra A, letra C são cópias da lei, então as duas estão corretas. Por isso que eu digo, eu acho que a FGV vai anular duas questões, a de internacional, na minha opinião. Alan, vai seguir isso? Pode ser que eles façam tudo totalmente diferente, não anule nem internacional, nem empresarial, pode ser que não anule nada. Mas, ao meu ver, a de empresarial e internacional, essa de empresarial e a internacional que eu falei, estão muito claros que estão equivocados. Pelo perfil da banca, o que, é que eles fariam? Anulariam essas duas para dar um aumento na aprovação, para o pessoal parar de chiar muito, ainda vai ter uma galera chiando bastante, e aí, eles fazem o que eles fazem melhor, que é, tô nem aí, o resto que quiser reclamar, que reclame. E seguiria. Por quê? Se a gente for analisar as 5 questões que nós estamos falando aqui, tem inviabilidade de recurso, existem outras questões que outros cursos também estão trazendo, que se anularem, a gente não está trazendo, mas se anularem, maravilha também. Mas, novamente, eu não acho que vá passar na anulação de 2 ou 3 questões, não. Muito difícil. Se for uma questão, a gente já comemora. Se for 2, a gente faz uma festa maravilhosa. Se for 3, a gente faz uma quadrilha junina fora de época. Mas eu acho muito difícil. Porém, vamos analisar a 4ª questão, que é outra questão empresarial. É a questão, pessoal, da falência, que começa com a questão 48 da prova branca, que começa com a empresa de viagens balneário Gaivota Limitada. Essa questão traz o seguinte, ela traz uma hipótese de falência, e aí a empresa falida, ela tinha adquirido um bem em propriedade fiduciária. Qual é a questão? Qual é o debate? O debate é, a propriedade fiduciária, quando você está um bem com propriedade fiduciária, você não é o dono do bem. Você está utilizando o bem e pagando ele. O bem foi financiado ali. Você está com um carro, por exemplo, e está pagando ele. Você tem uma dívida, mas você está na posse do carro, você está usando o carro. Qual é a questão? Se o bem não é meu, se o bem não é da empresa falida, o que é que o administrador pode fazer? E aí o artigo 49, parágrafo 3º da Lei de Falências, traz um regramento diferente para os bens em propriedade fiduciária, quando que estão, os contratos de propriedade fiduciária da empresa falida. Não necessariamente esse crédito de propriedade fiduciária vai entrar no regime de falências, vai seguir as falências. Ele pode ser resolvido antes. Pode ser, por exemplo, que o administrador devolva o bem. E aí, o banco não necessariamente vai se submeter à falência. Aí qual é o problema? O problema é, a questão diz, o crédito do banco, letra D,
o crédito do Banco Princesa submeter-se-á aos efeitos da falência. Ele está dizendo que vai se submeter. Aí faz, ressalvado o direito do credor. Mas o devedor, o administrador judicial, pode, por exemplo, a depender da circunstância, devolver o bem. Por quê? Porque se o credor pode pleitear a restituição do bem, pode ser que o administrador judicial, ao fazer toda a arrecadação de bens, já devolva antes, porque a lei de falência também, salvo engano, diz isso, antes de pagar os créditos extraconcursados, concursados, ele restitui o bem. Não necessariamente, não é obrigatoriedade que esse crédito seja submetido aos efeitos da falência, certo? Por quê? Porque a lei de falência assim permite. Agora, novamente, é uma questão um pouco mais aprofundada com essas questões de interpretação. Ah, mas eu fiz a ressalva aqui na letra D, a banca pode dizer. Por isso que eu também coloco elas no hipótese de anulação muito mais difícil do que a questão internacional e a outra questão empresarial. Essa aqui está junto com a questão de consumidor. Seria na segunda prateleira de questões com possibilidade de anulação. E, por último, é a questão que a professora Kilze aposta, processo de trabalho da ação rescisória, que é 80 da prova branca, que eu também considero difícil, muito difícil. Mas a professora Kilze vai preparar a fundamentação. Então, nesse momento aqui, a gente discutiu. Ela elaborou inicialmente a fundamentação, mas ela vai terminar, ela está fazendo, complementando a fundamentação durante a gravação desse vídeo. Mas qual é a ideia? A ideia é o seguinte, nós temos uma inventariante, perceba, se eu sou inventariante, eu sou plenamente responsável por tudo do inventário, dos bens, das dívidas, dos documentos, eu tenho que ter acesso a tudo, eu tenho que analisar tudo. Como é que eu, no dever de inventariante, não abrir a gaveta da senhora que guarda todos os documentos dela para averiguar se ela tinha pago ou não alguma dívida? Perceba que a questão fala que ela estava, depois da audiência, analisando o que podia doar. Então, a questão deixa entender o seguinte, ela já tinha feito toda a análise dos bens, das documentações, já tinha resolvido tudo e agora estava pegando outras coisas que sobraram para doar. Será que, de fato, eu posso configurar esses recibos como prova nova? Então, um grande debate é, será que eu posso configurar como prova nova de fato? Se eu não puder configurar como prova nova, aí não conseguir aplicar na súmula, salvo engano, 402 do TST, eu não consigo a hipótese de cabimento da ação rescisória. Outro ponto que a professora aqui está debatendo é se há não cabimento da ação rescisória, mas sim de uma ação anulatória, já que a rescisória busca rescindir a decisão e a questão fala desconstituir o acordo. Então, não será que seria ação anulatória para desconstituir o acordo? A questão, o professor aqui está analisando e preparando a fundamentação dessa questão, que também está aqui abaixo nos comentários ou na descrição. Mas vamos ver quem vai levar. Eu aposto que não, o professor quis aposto que sim. Tomara que ela ganhe e anulem essa questão para a gente conseguir aumentar a quantidade de aprovados. Alan, mas você tá aí, os cursinhos botaram 15 questões, o outro botou 50 questões anuláveis, você botou 5, vocês estão querendo enganar a gente, querendo que a gente compre curso, não estou querendo que você compre nada. Eu, aluno, esperaria sair o dia 18, se eu estou na dúvida, para adquirir segunda fase ou para pensar na primeira fase. Perceba que a OAB adiantou justamente para isso, para que no dia 18 você tenha a confirmação. Ah, eu vou fazer segunda fase. No planejamento dos nossos alunos, é uma semana a menos só de aula. Você consegue recuperar para estudar para a segunda fase com tranquilidade. Para a primeira fase nem se fala. Então, eu indicaria o seguinte, se você quer fazer algum cursinho, seja ele qual for, analise a possibilidade de garantia de se você se matricular na segunda fase e quiser ir para a primeira fase depois, se você consegue remanejar esse valor, se você consegue pegar esse valor inteiro de volta. Veja essas hipóteses se você quiser começar agora. Mas se você esperar até o dia 18 para guardar seu dinheirinho, não tem problema nenhum. Eu garanto a você, essa semana de estudo a mais ou a menos não vai ter grandes repercussões. Óbvio que uma semana a mais ajuda, mas você consegue recuperar. Por quê? Porque você vai estudar uma semana a mais, a partir do dia 11, por exemplo, pensando, será que eu passei mesmo? Não, eu estou estudando aqui, se eu não tiver passado, você não vai conseguir se concentrar 100%. Então, bicho, se você está nessa angústia, estou com 39, estou com 38, aguarda. Pega esse período, descansa 2 semanas, descansa de verdade. Fica perto da tua família, se você ficou longe desse período. Tá namorado, namorada. Vai fazer as coisas que tu dá com vontade de fazer. Resolver os problemas da sua vida aí, faculdade, as coisas que você estava atrasado. Tudo, TCC, se tiver pós-graduação. Porque quando você souber, lá no dia 18, se você vai para a segunda fase, para a primeira fase, você está já
com a ruma de problema adiantado e resolvido. Aí, vai-se embora. Vai ser muito mais proveitoso o seu estudo assim. E agora, como eu prometi no início do vídeo, aqui nós temos o gabarito da prova da Polícia Civil do Pará, que foi, salvo engano, realizada em 2020 ou 2021. Percebam que de 80 questões, nós tivemos quantas questões anuladas aí? Conta comigo. Questão 8, questão 16, questão 45, questão 57, questão 64, questão 77. Pelo menos 5 questões. O concurso da Defensoria do Paraná, ou seja, para você ser defensor público, de 100 questões, teve 9 anuladas. A 6, a 10, a 11, a 23, a 33, aí 74, 78, 86, 82, 8, 9, sei lá quantos anulados vai aparecer aí. Então imagine, quase 10% da prova. Seria como se a prova da OAB anulasse 7, 8 questões. Então o que eu quero mostrar aqui para vocês é, a FGV vai anular 8 questões? Alan não está dizendo isso. Alan está dizendo que em provas, concurso público, seja qual for, é natural ter anulação. Então quando nós professores nos posicionamos que a gente acredita que deveria anular, a gente não está inventando na nossa cabeça, porque as provas têm anulações sim. O Enem tem anulação, tudo tem anulação se tiver equivocado, certo? O perfil da FGV é de ser muito resistente à anulação. Alan, entendi isso, agora eu quero saber, eu preciso interpor recurso? Dessas questões, se você não quiser interpor, a gente já interpôs. Se você quiser interpor, vou mostrar agora como fazer. Você vai lá na página da OAB, vai ter lá interposição de recurso, você clica. Aí vai aparecer essa tela aí, ó. Aí lá embaixo vai ter incluir novo recurso contra o gabarito. Presta atenção na cor da tua prova. Por quê? Porque eu falei a numeração da prova branca. Se você for prova azul, muda. Se for prova amarela, prova verde, muda a numeração. Aí, você escolhe a questão, incluir novo recurso, aí você coloca a fundamentação, ajeita aí a formatação para ficar bonitinho. Veja, é para ser curto e direto. A própria GV fala, faça um recurso objetivo. Você salva esse recurso e aí já aparece o protocolo e a data da inclusão aí do recurso, certo? Aí você vai apresentando novos recursos, novas questões e vai apresentando depois os protocolos até ficar assim, ó. Nós já temos aqui apresentadas 4 questões, falta só incluir a de processo de trabalho, que a gente não incluiu ainda, porque, como eu falei, a professora Kilze está elaborando. Então, pessoal, espero que tenham gostado. Vamos aí aguardar até o dia 18 agora para saber. Prazo recursal termina amanhã, no dia 7, mais ou menos 11h59, eu acho. 11h59, analisar aí o edital direito, não lembro se é 11h59 ou se é noite, mas se não me engano é 11h59, até meio-dia. Então, quem quiser interpor recurso, recorra. Vamos tentar ir em busca dessas anulações. Um forte abraço. Eu esqueci o que eu ia falar agora. Mas é o pessoal aí que comentou no vídeo passado das canecas. A gente vai mandar um e-mail para vocês com a surpresa, tá certo? A gente vai mandar responder vocês com o nosso e-mail, que a gente não sabe o e-mail de vocês, para vocês mandarem um e-mail para a gente gente vai fazer uma surpresa para vocês. Um forte abraço e até mais. Se Deus quiser, com fé em Deus, ilumina, Senhor, esse povo que tanto sofre, cheio de problemas e não sei o quê. A gente vai conseguir pelo menos 2 questões, né? Pelo menos 2. Anule 2, homem. 2. Se Deus quiser, anular 2. Simbora, eu acredito. Comenta aí. Eu acredito e tenho fé. Corrente do bem. Valeu.